Alguns meses atrás eu postei esse vídeo aqui de um streamer que tinha tido problema com a Yakuza e aparentemente vocês gostaram muito desse tipo de conteúdo de tipo influencer que tá acostumado a viver só no mundinho da internet, tendo um choque de como é o mundo real. E hoje eu tô trazendo aqui uma história parecida, mas diferente lá da história do cara da Yakuza. Essa aqui é mais pesada e até mesmo triste, porque o bagulho sai do controle, mas basicamente é desse influencer mexicano aqui, o Juan Luis, conhecido como Pirata de Culiacán, um influencer menor de idade, inclusive, que postava um monte de vídeo bebendo, com arma, com um monte de coisa, até que chega um momento da história dele que ele decide xingar um cara conhecido como El Mencho, e esse tal de El Mencho é simplesmente o líder do segundo maior cartel do México, tendo uma recompensa dos Estados Unidos de 10 milhões, que é simplesmente a maior recompensa já feita para um traficante de drogas. Mas espera aí, vocês já pararam para pensar como edição num vídeo, por mais que o vídeo pareça ter uma edição extremamente simples, vocês já pensaram como edição é algo importante? E como um vídeo fica completamente inviável e todo fodido sem uma edição boa? Então eu tô aqui pra falar justamente com você que tá desempregado e que, sei lá, acabou a escola e fica o tempo inteiro coçando o saco. E eu tô aqui com uma oportunidade boa pra vocês, porque hoje em dia quase todo mundo quer ser streamer, youtuber, tiktoker, sei lá, todas essas brisas assim. Por algum motivo isso virou uma profissão que todo mundo quer ter, e vocês sabem o que significa isso, que tem um mercado, um cenário muito grande pra quem quer editar vídeos. E é a partir disso que eu quero mostrar pra vocês o Criando Editores, um curso completinho feito pelo meu parceiro Lupes, que trampa há mais de 10 anos nessa área, que já editou pra um monte de canal grande, como o do Atos, de 4 milhões de inscritos, da Duda, de 2 milhões de inscritos, e muitos outros, que significa que ele tem os contatos, que ele tem a noção das coisas. O meu editor mesmo, ele começou a editar pra esse canal, ele largou o trampo e tá vivendo só disso, porque realmente é um cenário em ascensão. E no Criando Editores você vai aprender a editar mais rápido, pro custo-benefício valer a pena, vai aprender vídeo vertical como Shorts, TikTok, Reels, vai aprender edição avançada, como você entrar no mercado, vai ter um pack de edição te ensinando todos os efeitos que meio que estão no meta hoje em dia no YouTube. E a melhor parte de todas é que o curso nem é caro e você ainda tem 7 dias de garantia, ou seja, se você não gostar de tudo que você absorveu em uma semana, você tem o seu dinheiro de volta. Mas eu duvido que vocês vão querer isso, porque o curso realmente te prende, ele te ensina de uma maneira que faz sentido pra você, mesmo você não tendo nenhuma noção desse mercado, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, que é um mercado que tá em ascensão, e eu sei que muitos de vocês não estão trampando com nada, passam só o dia assistindo YouTube, assistindo Shorts, então já é algo que vocês estão minimamente inseridos, eu tenho certeza que vai valer a pena. Valeu! Mas vamos começar do começo, pra mim contextualizar pra vocês como tudo isso aí desenrola. Acontece que o Juan Luis nasceu na cidadezinha de Navolato, lá no México, e na internet quase nada se fala dos pais desse influencer, tudo que conta é que ele vivia com a avó, e ele tinha uma vida bem humilde lá, trabalhava pra sustentar ele e a avó dele, sabe? O Juan pegava todo tipo de bico disponível, desde ser garçom até lavar carro, todo tipo de coisa ele tava pegando. Dá pra ver pela história dele que ele e a avó eram pessoas bem humildes, assim, só que chegou um momento que essa vida não tava mais funcionando pro Juan, então ele tentou ir pra uma cidade grande e tentar uma vida melhor. E aí ele saiu lá de Navolato, que era uma cidade pequena, pra ir pra Culiacán, que era uma cidade muito maior, com muito mais oportunidade. Isso tudo com 15 anos de idade, o cara era muito novo, já tava indo pra uma cidade grande sozinho tentar viver a vida. E acontece que com 16 anos, esse vídeo dele aqui viralizou. Espera aí, Fabiano. Ahora con un traguito. ¡Epa! Una pena el billete de 20 para te llevar una de 100. Una vuelta, una vuelta. E por algum motivo as pessoas adoraram ver ele bebendo pra caralho e a reação dele bêbado, mal conseguindo ficar em pé. Eu não sei, eu acho que pelo fato de ser uma criança extremamente bêbada, era engraçado pras pessoas. O ponto é que ele viralizou muito. Tipo assim, muito mesmo. Papo de 16, 17 milhões de views, sabe? Ele ficou gigantesco lá. E tudo, tipo assim, de uma semana pra outra. E obviamente, ele vendo que esse estilo de vida de beber, ficar doido e gravar tava dando certo, continuou fazendo o mesmo. Porque o cara tinha 16 anos, ele fez um tipo de conteúdo, viu que tinha potencial de deixar ele rico e ele continuou. E foi praticamente isso. Todo dia vídeo novo dele bebendo, cada vez bebida mais cara. E tipo, o público realmente curtia ver ele tendo quase um coma alcoólico ali nas câmeras. Só que acho que vocês sabem como é as coisas aqui na internet. Você faz um tipo de conteúdo, aí dá certo, só que você não pode continuar nesse conteúdo pra sempre, você tem que sempre ir passando do limite. Eu acho que é aí que muita gente se fode, porque, tipo assim, o seu público se acostuma com aquele conteúdo. Então você tem que sempre exagerar mais e mais e mais, e eu acho que é nisso que muita gente se perde. E o Juan, ainda mais sendo muito jovem, se perdeu rapidinho. Ele começou a postar vídeo bebendo coisa mais pesada e até usando droga, foda-se,
Tanto que, tipo assim, em questão de meses, uns 2, 3 meses, o Facebook dele já tava com 800 mil seguidores quase. O Instagram dele, da noite pro dia, já tava com 290 mil. E assim, não dá pra reclamar, dá pra ver que o Juan tinha uma personalidade carismática, meio que todo mundo em volta gostava dele, só que era uma criança, né, mano? O cara tinha 16, 17 anos, já tava postando vídeo com dinheiro, postando vídeo com droga, com bebida. Tipo assim, não é muito legal. E eu sei que, sei lá, todo mundo bebe antes dos 18. É normal você ficar meio doido antes dos 18. Todo mundo faz isso. Só que não no nível do Juan, cara. Ele bebia que nem um homem alcoólatra de 40 anos. Tipo assim, é legal você beber socialmente, mas não é legal você ter um semi-coma alcoólico toda semana, sabe? E assim, até quando você é adulto, é difícil não deixar a fama subir a cabeça, né? Então imagina num cara de 16, 17 anos que cresceu pobre pra caralho e de repente tava com muita grana. Deu a lógica e ele começou a postar vídeo cada vez mais agressivo com tudo e todos. Chaito, Chaito a Culiacán. Chaito a Culiacán, me espera toda la verga. Mira. Nesse ponto aqui, o Juan já tava com 17, ele tava meio que cagando pra tudo, se achando o rei do mundo, e, novamente, ele era muito novo, então eu até entendo, só acho meio estranho que ele sempre tava cercado de adulto que parecia ok com a situação dele, e o Juan estourou tanto que ele começou a fazer parte de um grupo musical, que até tava dando certo, eles chegaram a lançar 2 músicas, e realmente todo mundo gostava do Juan. Tipo, eu não sei se as pessoas em volta só estavam ali pelo interesse, mas a impressão que passa é que, sei lá, ele era um cara que conversava com você por alguns minutos e você já começava a gostar dele, sabe? Tipo, uma pessoa bem carismática. Mas uma coisa estranha que dá pra perceber é que ele sempre tentava se passar por alguém mais velho. Sempre esses vídeos usando drogas, sempre foto dele em carro, em moto, mexendo no dinheiro que ele ganhou. Tipo, ele queria muito soar adulto, sabe? Chegando até o ponto de postar essa foto aqui, que quando você olha pra essa foto com a barbinha ali, o intuito da foto é pra ser engraçado, que ele só tá tirando onda ali com maquiagem de barba. Mas não, eu descobri que não era pra ser engraçado, era pra realmente as pessoas acharem que ele tinha barba e tinha, sei lá, uns 30 anos. Mais ou menos um ano depois da fama dele, ele também começou a postar foto com um monte de mulher. Ele sempre postava foto cercado por um monte de mulher, algumas eram garotas de programa, que tanto faz a vida do cara. Mas, de novo, era uma pessoa de 17 anos que eu não sei como ninguém ali em volta falava, tipo, maneira aí, cara, aproveita o teu dinheiro, mas vamos focar nas coisas aqui, vamos ficar de boa um pouco. E, assim, eu também não consigo culpar tanto o Juan, porque, cara, ele passou 15 anos sendo pobre pra caralho, de repente com 16 ele tava com muita grana. Eu entendo que a cabeça do cara, tipo assim, fica doida mesmo, você perde a razão, mas até então ele ainda era novo e tinha muito tempo pra recuperar, correr atrás das coisas, parar de perder tempo. Enfim, não demorou muito pro Juan começar a postar foto com arma também e se envolver com umas pessoas minimamente erradas, mas em 2017 tem essa entrevista aqui com ele, que basicamente ele fala que quer parar de beber tanto, que ele tá ficando obeso, que ele tá perdendo completamente a saúde e que ele tem o sonho dele de focar na parte musical, de ser um músico e que provavelmente era isso que ele ia fazer daqui pra frente. Projeto musical esse que até deu certo, mas infelizmente as músicas dele não tinham tanto acesso quanto ele postando vídeo doido, postando vídeo usando droga e postando vídeo com arma, coisa que ele foi fazendo cada vez mais. E nesse ponto aqui, qualquer coisinha que o Juan fizesse já pegava 1 milhão, 2 milhões de views, ele tava extremamente no hype, e que nem quase todo influencer, quando tá assim extremamente no hype, ele tava se sentindo invencível, né? Tipo, ele via que nada que ele fazia tinha consequência, usar droga não tinha consequência, beber pra caralho tendo 17 anos não tinha consequência, postar foto com um monte de arma não tinha consequência, tipo, nada tinha consequência pra ele, nada acontecia. Então esse cara começou a se sentir invencível, mano. E num dia desses ele tava bebendo pra caralho e ele decide fazer esse vídeo aqui. Yo te me pongo a traer lo que sea la verga. A ti que el Mecho, a mí me espera la verga. E aqui ele teve a brilhante ideia de postar um vídeo falando pro El Mencho chupar o pau dele, o que não foi uma atitude muito racional, porque vocês podem ver que até no final desse vídeo aqui tem uma pessoa que tenta colocar a mão e fazer ele parar, só que isso foi um puta tiro no pé. E eu vou tentar resumir aqui, mas esse tal de El Mencho que ele xingou é esse rapaz aqui, Nemésio Oseguera Cervantes, e esse cara simplesmente era o maior narcotraficante do México naquela época, tendo uma recompensa de 10 milhões de dólares pra qualquer pessoa que tivesse alguma informação que levasse à prisão dele. Então o cara não é pouca bosta, ele também gosta de ficar na dele. Tipo assim, já é difícil achar foto desse cara na internet. O El Mencho é o que vocês chamam de low profile, digamos assim. E ele
também é líder do segundo maior cartel do México, o CJNG. E puta que pariu, eu sei que a gente tem muito crime no Brasil, mas esse cartel aqui tem, sei lá, armamento que bate de frente com a SWAT, com o exército de guerra mesmo. E putz, olha as coisas que eu pesquiso, mas eu fiquei inserido demais nesse mundo de ver as coisas do cartel pesquisando sobre esse vídeo aqui, então eu vou tentar explicar e resumir da melhor forma possível pra vocês. Acontece que esse cara, o El Mencho, ele foi pros Estados Unidos tentar uma vida lá, só que rapidinho ele teve que voltar pra casa porque ele teve problema com uma gangue lá e ele foi deportado de volta pro México. Chegando de volta no México, ele entrou pro Millennium Cartel, onde ele trampava como um assassino lá. Era um cartel bem meia boca, sabe? Ninguém levava muito a sério, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda meio que tinham medo desses caras. Acontece que um ano depois esse Millennium Cartel meio que foi de vala, porque o exército conseguiu prender todos os principais líderes, e o El Mencho, tendo perdido o grupo dele, entrou pro cartel de Sinaloa. E talvez você conheça o nome cartel de Sinaloa, porque era o mesmo cartel do El Chapo, e El Chapo, se você não sabe quem é, basicamente o Pablo Escobar do nosso tempo, é um puta criminoso gigantesco do México, e provavelmente tá ali no top 3 de maiores criminosos do mundo, sabe? E bicho, esse cartel aqui era outro nível. O cartel de Sinaloa tinha umas caminhonetes que eram praticamente um tanque de guerra. Os caras tinham um helicóptero, mano. Helicóptero? Quem é que tem um helicóptero? E esse cartel aqui era mais ou menos o que mandava no México, controlando o estado de Jalisco e o estado de Colima. Só que o El Mencho aproveitou uma brecha ali de poder e ele saiu do cartel de Sinaloa levando metade do cartel com ele mesmo. Então, tipo assim, era o cartel mais forte do México e o El Mencho conseguiu sair com metade daquele poder. E aí sim ele criou esse cartel aqui, o CJNG. E essa abreviação é para Cartel de Jalisco Nova Geração. Ou seja, antes o cartel de Sinaloa controlava Jalisco e Colima, e agora que o El Mencho saiu levando metade dele, eles estavam controlando Jalisco. E cara, inicialmente a polícia não tinha levado esse cartel a sério, achavam que era só mais um grupo ali que ia desaparecer nos próximos meses, mas acontece que com a liderança do El Mencho, o cartel cresceu exponencialmente, mano. E esse cartel foi começado a levar a sério mesmo, quando eles simplesmente mataram 35 pessoas de um cartel rival e colocaram todos os 35 cadáveres numa ponte lá do México, travando a ponte inteira e parando a estrada inteira e claramente mandando uma mensagem. Tipo, os caras tinham um armamento melhor que o exército do México. Assim, se esses caras forem pra guerra, eles conseguem lutar pau a pau com o país, sabe? E em questão de 5 anos, esse grupinho aqui, que foi liderado pelo El Mencho, tinha poder bélico suficiente pra bater pau a pau com o país, fazendo o El Mencho ser um dos criminosos mais perigosos da década passada. E aí você olha pra um cara desses, e eu não acho que a primeira coisa que passa pela cabeça é: vou fazer um vídeo xingando esse cara. Não parece uma boa ideia, não é algo que alguém com o mínimo senso de autopreservação ia fazer. Só que o Juan, infelizmente, fez aquele vídeo lá xingando o cara pra caralho. E assim, eu também não esperaria que o cartel fosse atrás do Juan por ter feito piadinhas na internet. Eu não ia imaginar que o El Mencho ia ter o ego tão frágil, mas acontece que ele tinha sim. E algumas pessoas tentaram avisar o Juan pra ele pedir desculpa na internet, pra ele se explicar, dizer que tava bêbado. Mas de novo, o Juan tava se sentindo invencível e não tava ligando pra nada. Só que pra contextualizar melhor, já tinha tido outras histórias de influencer que falaram mal do mesmo cartel, e pelo próprio Facebook esse cartel ameaçava e xingava os caras, falavam pra eles pedir desculpa, que senão eles iam fazer alguma coisa mais séria, e os outros influencers sempre acabavam pedindo desculpa. Só que o Juan foi diferente, ele postava foto com um monte de arma, com um monte de mulher, e realmente ele parecia não ligar pra porra nenhuma. E aí que vem a parte que eu acho mais estranha de todas, que explode minha cabeça. Vocês lembram que eu falei que o cartel do El Mencho controlava o estado de Jalisco? Pois é, 2 semanas depois de ter xingado o El Mencho em vídeo, o Juan tem a ideia de ir pra uma festa em Jalisco, o próprio território do cartel que ele xingou o líder. E ele foi pra essa festa. Essa aqui é a última foto que a gente tem do Juan, ele com um parça dele antes de ir pra festa lá. E ele chegou nesse bar aqui, o Menta 2, e além de ter ido pra Jalisco, ele avisou em todas as redes sociais que ele ia estar nesse bar, que era pra rapaziada encontrar ele lá, pra tirar foto, pra curtir. E não deu nem 40 minutos quando 4 caras chegaram numa caminhonete, entraram no bar com 4 metralhadoras automáticas e soltaram uma rajada de tiro pra cima do Juan, que obviamente não sobreviveu, né? E cara, eles deram tanto tiro no Juan que ele só conseguiu ser reconhecido por causa das tatuagens. E assim, não é comum você ficar tão desfigurado com um tiro. Os caras deram muito tiro no Juan. Inclusive um inocente que não tinha nada a ver com a história também acabou falecendo no processo. Esses 4 caras que atiraram no Juan sumiram e nunca foram encontrados. Só que aí que a história fica mais estranha ainda, porque, tipo assim, tinha algumas pistas lá que tava pra descobrir, só que todo mundo envolvido nisso fala que a polícia tava meio que cagando. Fica claro pra gente que esse cartel tem a polícia na mão deles. Tipo assim, os caras ganham bilhões por mês. É óbvio que eles controlam a cidade inteira. E eu não tô exagerando, foi papo de 1 mês pro juiz arquivar o caso e dar como encerrado, sabe? Tem essa notícia aqui, a BBC Mundo procurou a polícia de Guadalajara, sei lá, do estado de Jalisco, onde o assassinato ocorreu, para comentar o caso, mas não recebeu resposta.
bosta. É claro pra gente que a polícia ou tava comprada ou tava com medo de fazer alguma coisa, e compreensível, né? Porque, como eu disse, os caras têm poder bélico pra rivalizar um exército. E não é a primeira vez que isso acontece. Essa mulher aqui também tinha xingado o cartel do El Mencho em vídeo e na mesma semana foi desaparecida. E é triste, né, cara? Porque o Juan tinha a vida inteira pela frente, ele era carismático, ele já tinha público. Eu acho que se ele tivesse mais uns 4, 5 anos de vida ali, ele conseguia colocar as coisas nos eixos. Até porque realmente é difícil quando você sempre meio que foi pobre e aí pela internet você começa a ganhar um monte de dinheiro. Eu acho que é muito fácil você perder a cabeça com isso. E dá pra ver também pelos vídeos que todas as influências dele eram péssimas, que a rapaziada influenciava ele para as piores coisas possíveis. Sabe, o Juan parecia estar cheio de parça, mas com pouquíssimos amigos, o que é triste pra alguém de 17 anos. E o vídeo foi esse. Eu acho que a lição que fica pra gente de tudo isso é: não faça um vídeo xingando um cara que comanda o exército inteiro e tá na lista de caras mais procurados do mundo. Eu acho que é essa a lição aqui. Caso muito doido que me fez ficar inserido em um monte de coisa que eu não fazia ideia, de papo de cartel e Jalisco e Sinaloa, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram e no Twitter. Valeu e até o próximo.